Vamos para a nossa lição 22 do BSF, Evangelho de João, capítulo 17. Essa palestra está no contexto das outras abordagens do BSF, que é a discussão em grupo, as notas e o devocional diário de cada um. Para começarmos, eu gostaria de destacar o quão difícil é passarmos pela morte. E muitas vezes a gente pensa que passar pela morte é difícil pelos aspectos emocionais que envolvem a separação com a pessoa que partiu. Mas vai além disso. A morte nos lembra de algo que Deus colocou ao mundo, que é uma punição. Se lembrarmos, depois que Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, verso 7, que os olhos deles foram abertos e que eles fugiram da presença do Senhor, verso 8, por conta da vergonha do pecado. E no verso 19 do capítulo 3, a Bíblia fala que o homem deverá voltar ao pó, ou seja, morrer, porque é de lá de onde ele veio. Então a punição para o homem, além das outras descritas, é a morte, a punição do pecado. E continua, Deus fala que para Satanás, promete que a descendência da mulher iria ferir Satanás, que é representado ali por uma serpente. E nós vamos entrar nesse capítulo de João 17 para falarmos sobre a preparação de Jesus para fazer isso, para cumprir esse verso e tantos outros versículos e versos e profecias que a Bíblia traz a respeito de Jesus. Então, dividindo o capítulo 17 de João, nós vamos falar sobre Jesus orou por si mesmo, pelos seus discípulos e pelos cristãos futuros. Primeira divisão, versículo 1, capítulo 17, Jesus olhou para o céu e orou. E ele diz, ele olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifica o Filho para que teu Filho te glorifique. Jesus ora. Esta não é uma oração qualquer, Jesus não está ensinando aqui como orar. Este é um momento privado e íntimo de Jesus com o Pai. Ele já teve diversos momentos com o Pai durante o tempo que Jesus esteve na terra. Mas esse único momento foi um momento registrado como Jesus se relacionava com o Pai. Ele traz seus discípulos para ver isso, uma maneira de encorajá-los, de confortá-los. Ele demonstra a sua comunhão com o Pai, ele demonstra a necessidade que temos de levarmos ao Pai tudo. Levarmos ao Pai as nossas lutas, levarmos ao Pai as nossas incertezas, levarmos para o Pai as nossas perguntas. E que maravilha nós temos esse privilégio de poder levar ao Pai, comunicar com o Pai as nossas aflições, os nossos pedidos, as nossas alegrias. E isso é o que é oração. Oração é comunicação, conversa com o Pai. Perguntas, discussões com Deus a respeito do que está acontecendo, elogios, exaltação, engrandecer, agradecer, pedir. Isso é comunicação. E Jesus dá esse exemplo aqui da oração. Porque a oração não é só da nossa parte para com Deus, mas também é da parte de Deus para conosco, nos orientando através do Espírito Santo, falando aos nossos espíritos, através da palavra de Deus, nos lembrando de ensinamentos bíblicos. Isso é uma comunicação com o Pai. É acesso a Deus. Deus é um Deus acessível. O Deus Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso do Universo, Ele está acessível. E aí no versículo 1 ele diz, Pai, chegou a hora, e aí a gente sabe que esta não é uma hora qualquer. É a hora exata de um momento decisivo na história. É a hora que os profetas profetizaram, é a hora que Deus falou em Gênesis. Chegou a hora
a hora de pagar o grande preço sacrificial pela humanidade, onde o acesso ao Pai foi rompido lá em Gênesis, através do pecado. Agora chegou o momento de restabelecer o relacionamento com Deus, restaurar. Esta hora é relevante para nós, relevante para os cristãos, para aqueles que acreditam em Cristo. Estava perto de ocorrer a crucificação de Jesus. Ela foi profetizada, ela foi dita quando Jesus esmagaria, a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, de Satanás. Isto é o que muitos avisaram que aconteceria. Esta é a esperança da humanidade, a única esperança de redenção. Jesus diz ao Pai: glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. E o que significa glória e glória? A glória de Deus é a soma completa de todos os seus atributos. A soma de tudo de quem Ele é. Seu caráter, santo, perfeito, misericordioso, todo-poderoso, justo, fiel, amoroso e outros. Glorificar significa revelar os atributos, torná-los conhecidos, adorá-los por quem Deus é. O que Jesus quer dizer quando ora, glorifica-me para que eu possa te glorificar? O que Jesus está significando, está querendo dizer com isso? Ele quer dizer que chegou a hora de realizar e dar a conhecer todas as promessas do Evangelho. A cruz, a ressurreição, a ascensão, a vinda do Espírito Santo. Começou, é a hora. Jesus está dizendo: Pai, revela a tua grandeza, de quem tu és através de mim nesta cruz, para que todos possam ver o teu amor, o amor que tu tens pelo mundo. Versículo 2: porque você o concedeu, isto é, Jesus, o Filho, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus tem autoridade para dar a vida eterna, porque Ele pagou o preço que só Ele poderia ter pago. O Cordeiro sem pecado, o homem sem erro, sem pecado, um homem perfeito. Ele terminou a obra de ganhar nossa salvação. Ele se entregou como sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Jesus tem autoridade sobre todas as pessoas, todos aqueles dados a Ele. 5 vezes Jesus usa essa frase. Há uma exclusividade nessa oração. Vamos ver mais tarde no versículo 9, ele diz explicitamente: não oro pelo mundo. Isso não significa que Jesus não ore pelo mundo, porque em outras passagens ele ora, mas neste momento ele diz: não oro pelo mundo, oro para aqueles que tu me deu. Exclusividade. Significa que esta oração é para os crentes. Jesus nos diz no verso 3: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, quem enviaste. A vida eterna não é apenas sobre ir para o céu um dia. É ter um relacionamento pessoal com Deus, único e verdadeiro, o Todo-Poderoso. Significa trazermos a Ele nossas situações da vida, conversarmos com Ele, buscar a ajuda dEle, suas respostas, orientações. Esta é a oração integrada. É uma oração que integra a nossa vida e que se comunica com Cristo, com Deus. Significa que o seguimos. É uma relação tão próxima que, através do Espírito Santo, Deus nos guia, capacita e nos transforma, nos deixando mais perto de Cristo. Você confia nele, age de acordo com o que ele diz, experimenta seu amor, louva-o de coração. É conhecer a Deus como uma pessoa com quem você interage diariamente, continuamente. Adão e Eva caminharam com Deus no jardim, dia a dia. Eles conheciam, se comunicavam
de forma um pouco semelhante a isso, mas pessoalmente. Eles tinham um relacionamento. A vida eterna que Jesus dá nos torna possível, em espírito, praticarmos isso novamente. Este é o desejo do coração de Jesus, de que tudo o que o Pai lhe deu e cada crente esteja bem com Deus, para que possamos nos relacionar com Ele, conhecê-lo pessoalmente. Isso traz glória, verso 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Enquanto ele ora, neste momento, ele ainda não completou, mas é uma certeza de completar. Com este trabalho realizado, há paz com Deus, não culpa. Deus, não há se esconder de Deus. Não há, tô com medo, tô com vergonha. Deus olha para o mais, Deus não olha mais para o pecado da pessoa. Deus olha para o pecador através de Cristo, como não tendo qualquer pecado imputado a esta pessoa. Você pode precisar pedir desculpas ou fazer as coisas certas, mas diante de Deus, todo crente está expiado, está justificado. Versículo 5: E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus implora o seu Pai que seja reintegrado com a glória que Ele teve na eternidade antes de vir ao mundo. E abriu mão voluntariamente para isso. Será reintegrado com um acréscimo crucial. Agora Ele também é um homem triunfante. É uma glória adicional, revelando o seu triunfo sobre o pecado, como Deus encarnado, como Deus que venceu o pecado. A aceitação desse sacrifício pelo Pai glorifica a Cristo. Dá a Jesus a autoridade e o direito de redimir tudo que o Pai lhe deu. Por quê? Assim todos os que creem podem conhecê-lo em todo o seu poder, esplendor e majestade. Este é o desejo de Jesus, que conheçamos Ele e a Deus cada dia mais. E com isso a gente chega ao nosso primeiro princípio. A morte de Cristo torna Deus acessível. A morte de Cristo torna Deus acessível. O desejo do coração de Jesus é que conheçamos pessoalmente o Pai em toda a sua glória. E o Pai está acessível. Qual é o desejo do teu coração? O que você quer de Jesus? Como saber que Deus está acessível a você pela morte de Cristo te dá confiança nas suas orações, nas suas petições? Como saber que Deus está acessível a você pela morte de Cristo te dá confiança nas suas orações? Segunda divisão, Jesus ora por seus discípulos, revelando sua proteção. Versículo 6: E eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Aquela frase, aqueles que me deste, é o presente do Pai a Jesus. É surpreendente. Jesus diz sobre eles: eles obedeceram a tua palavra. Versículo 8 explica isso. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Obedecer a palavra de Deus, o Evangelho, significa crer em Jesus, crer nele. É a fé, não o mérito, que nos salva. Apesar de suas falhas, eles acreditavam. Então são aqueles que Jesus guarda preciosamente em seu coração. Verso 9: oro por eles. Diz ele: porque aqueles que voltaram seus corações para ele e receberam sua palavra com fé. É assim que sabemos quem são esses. São aqueles que receberam a palavra. Como é apropriado que Jesus diga no verso 10: e eu tenho sido glorificado por meio deles. Como? É Cristo quem salva.
Como eles trazem glória? Vamos lembrar que a glória é a exibição dos atributos de Deus. Ao nos rendermos à sua vontade, seu caráter, pensamentos, palavras e ações são revelados em nós. Seus atributos são revelados através de nós. Sua glória é exibida em e através das nossas almas quebrantadas, mas restauradas. É um aspecto maravilhoso e vital da nossa vida eterna, nele, porque através de nós a glória de Deus e do sacrifício de Jesus é transmitido. Versículo 11: Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, proteja-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Jesus está indo para o Pai. O problema é que eles ainda estarão no mundo. Você pode ouvir o quão preciosamente Ele valoriza esses que você me deu. Estes permanecem no mundo, neste lugar de provação, neste lugar de lutas, de tentações, de possibilidades de errar, de pecar. Um lugar que promete muito, mas entrega quase nada. Onde a esperança murcha, onde a carne é um lugar fraco, infrutífero, insatisfatório, inseguro. E ele ora: eles precisam de ti, Pai. Eles não vão conseguir sozinhos. Eles precisam de uma caminhada plena e abençoada com você, com o seu poder diário e contínuo. Jesus sabe perfeitamente o que os crentes estão enfrentando. Sabe perfeitamente o que eu e você estamos enfrentando. Ele sabe. E assim ele ora por sua proteção. Proteja-os pelo poder do seu nome. Na Bíblia, os nomes são muito importantes. Eles representam a identidade de quem é. O nome do Pai representa tudo o que Deus é. Proteja-os com tudo o que tu és. Seja seu esconderijo, seu refúgio, neste deserto, neste mundo. Proteja-os. Enquanto estes que são dados a Jesus, a NVI tem notas de rodapé que nos ajudam como uma alternativa de tradução. As frases proteja-os pelo poder do seu nome e mantenham-os seguro podem ser lidos como mantenham-os fiéis ao seu nome. Mantenha os fiéis. O Pai os manterá fiéis. Deus nos manterá fiel. Jesus orou por isso. Ele pode fazê-lo ficar de pé e ele vai. Ele pode fazer os crentes ficarem de pé e ele o faz. Jesus então ora por algo surpreendente. Note verso 14. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. A identidade dos crentes está em Cristo, não no mundo decaído. Como já estudamos em semanas passadas, o mundo nos odeia, porque odeiam Cristo e porque odeiam Deus. Você já pediu a Deus para tirá-lo deste mundo? Ou orou para que o retorno de Cristo fosse mais rápido? Jesus muitas vezes pensa diferente e aborda situações diferentes, como a gente vê no versículo 15. Não rogue que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Jesus realmente venceu o mundo. Ele orou para que os crentes fossem mantidos fiéis. Consequentemente, há muito que Satanás pode fazer para nos machucar, atrapalhar, nos tentar, até mesmo nos acusar quando caímos em tentação. Ele não pode tocar na alma do crente. Ele não pode tocar na fidelidade do crente, porque ele se levanta. Porque Deus protege. Porque Deus protege para que mantenha-nos fiéis. Então a salvação dos crentes é segura, mas por que mantê-los neste lugar doloroso? Tem algumas razões, né? Ele nos deixa aqui por piedade do mundo. Somos uma missão para sermos testemunhas.
Somos unidos numa produção de colheita por Deus. Este é o coração de Jesus, que estejamos ligados à sua missão. Jesus sabe que é o melhor para os nossos corações. Aprendemos muito neste mundo decaído e aprendemos muito sobre a nossa natureza pecaminosa. Podemos aprender a verdade de sua palavra através da experiência. O que é pecado, a nossa necessidade de Cristo, a força do inimigo e o poder que a fidelidade nos dá. Qual dessas lições você está encontrando atualmente? Qual você está dominando? Precisamos de forças e renovação mental para esse tipo de batalha. Precisamos de ajuda do Espírito Santo. É por isso que ele ora no verso 17, diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificar significa ser separado para um propósito. Santificação é um processo pelo qual crescemos para nos tornarmos cada vez mais semelhante a Jesus. E é disso que tratam essas lições que aprendemos no mundo. O mundo é como se fosse uma água quente e nós como se fosse um saquinho de chá. Quando a gente entra nessa água quente, a nossa essência sai. E a nossa essência ela é purificada por essa água quente, pelas pressões, pelas lutas, pelas tribulações, pelas tentações. E ali sai também o que nós cremos, a nossa fé, as nossas fraquezas, as nossas dores, e a gente aprende com isso. Através da verdade. Essa é a verdade eterna. A verdade é a palavra de Deus, é Jesus encarnado, morrendo por nós, ressuscitando e ascendendo aos céus, pagando o preço pelos nossos pecados. Essa palavra nos molda, nos sustenta, nos ensina. Você sabe, a verdade molda a pessoa que a recebe, mas também a mentira. Poderíamos dizer que uma mentira molda a pessoa. E que tipo de palavras estão mudando você nos dias de hoje? Sua palavra é preciosa, é indispensável? É a verdade eterna se posicionar contra mentiras do mundo que nos destroem? Qual verdade você está buscando? A sua palavra é um aspecto vital da oração, pelo qual Deus nos sustenta. Deus nos sustenta através da verdade de Cristo. Versículo 19, Jesus continua: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. O que significa? Jesus tem uma participação ativa em nossas vidas. Seu propósito especial é nos sustentar. Este é o seu compromisso, a sua devoção absoluta a nós. Ele luta por nós. Ele nos busca. Ele nos vai atrás da nossa rebeldia. Mostra a nossa rebeldia e faz nos voltar para a obediência a Cristo. Portanto, aqui está o nosso segundo princípio. Deus e sua palavra eterna protegem e sustentam os crentes. Deus e sua palavra eterna protegem e sustentam os crentes. Como saber que Deus e a palavra eterna dele te protege e sustenta, revela sobre suas inseguranças, medos, tentações, incertezas? Como saber que Deus e a palavra eterna dele te protege e sustenta, revela sobre sua insegurança, medo, tentações, incertezas? O que te impede de acreditar na proteção e sustento de Deus? O que te impede de deixar o pecado, se submeter a Deus e lutar contra ele? Como saber que Jesus intercede para que você continue fiel a Deus, te encoraja a abrir o seu coração por completo a Ele? Como saber que Jesus intercede para que você continue fiel, te encoraja a abrir o seu coração por completo a Ele? Terceira divisão, Jesus expande sua oração.
a todos que são seus. Versículo 20 a 26. Aqui nós vemos Jesus orar pela unidade. Ele quer que tenhamos a mesma unidade e amor que Jesus e o Pai têm. Mas como é essa unidade para nós? Isso é um alinhamento de nossos corações com o coração de Deus. Significa abandonar o pecado, entregar-se a Deus, em vez de fazer coisas para si mesmo. Amá-lo e amar os outros com o amor que só Ele pode dar. Como vivemos assim? Através de Deus, o Espírito Santo, vivendo dentro de nós. Versículo 23 diz: Eu neles e tu em mim, aqueles que sejam levados à plena unidade. Isso é possível quando o Espírito Santo fornece o poder de alinhar nossos corações com Deus, com os propósitos e ensinamentos do Senhor. Isso glorifica o Pai. À medida que nos tornamos cada vez mais semelhante a Cristo, nossa unidade cresce. O resultado torna-se nosso testemunho. Vamos continuar no verso 23 dizendo: Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Uma caminhada vibrante com Jesus, testemunha a um mundo decaído. Jesus então ora por maior glória ainda. Versículo 24 diz: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Enfim, estaremos com Ele frente a frente. Isso é uma promessa. Veremos a plenitude da sua glória. Este é o acesso ao nosso Deus. Será assim? Ainda vivemos aqui, agora, neste mundo decaído. Mas um dia estaremos lá. Estaremos lá com Ele, porque Cristo nos deu acesso. Verso 26. Eu os fiz conhecer teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Seu amor em nós, derramado através de nós, enquanto vivemos nossa vida neste mundo. Seu amor é essencial. É preciso o amor para trazer unidade. Porque amar é respeitar os outros, ouvi-lo, falar a verdade, cuidar dos outros, perdoar, submeter-se uns aos outros em Cristo. Esses comportamentos derrubam os muros da desunião, causado pelo pecado e pelo egoísmo. Respeitar, ouvir, falar a verdade, cuidar e perdoar. Contra esses princípios, contra essas ações, não existe orgulho, não existe arrogância. Mas Satanás provoca divisão. O mundo está acostumado com divisão, com orgulho e arrogância. O mundo não está acostumado com respeito aos outros, ao ouvir aos outros, a falar a verdade, ao cuidado, ao perdão. O mundo não está acostumado com isso. O que surpreende o mundo é que só Deus pode produzir uma unidade fundada no amor dada por Deus, uma unidade fundada no perdão, na superação dos problemas e das ofensas. É por isso que Jesus ora e deseja de nós isso. Nós, cristãos unidos. Por mais difícil que tenha sido uma discussão, um problema, em Cristo o cristão supera. Sem Cristo, a pessoa não supera. Dessa forma, nossas vidas o revelam e o tornam conhecido. E com isso a gente chega ao nosso terceiro princípio e último. O amor unificador de Cristo nos crentes revela a sua glória. O amor unificador de Cristo nos crentes revela a sua glória. A quem o Senhor está estimulando você a demonstrar amor, a unificar seu testemunho?
O que tem te impedido de demonstrar amor e união ao seu próximo? Ao seu irmão? Como saber que o amor de Cristo é unificador te encoraja a perdoar? Como saber que o amor de Cristo é unificador te encoraja a perdoar? Tenha uma ótima semana. Até semana que vem. Deus te abençoe.